Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 15. O casamento mais feliz na Bíblia. Abraão estava bem idoso, mas ainda tinha uma coisa a fazer. Deus havia nomeado Isaque como o próximo guardião da lei divina e o pai do povo escolhido, mas ele ainda era solteiro. Os cananeus eram adoradores de ídolos, e Deus proibiu os casamentos entre eles e seu povo. Sabendo que tais uniões levariam à apostasia, Isaque era gentil e submisso. Se ele se unisse a alguém que não temia a Deus, correria o risco de sacrificar o princípio em favor da harmonia. Para Abraão, a escolha de uma pessoa para seu filho era uma questão extremamente importante. Estava ansioso para que Isaque se casasse com alguém que não o afastasse de Deus. Nos tempos antigos, os contratos de casamento eram geralmente feitos pelos pais, e esse era o costume entre aqueles que adoravam a Deus. Ninguém era obrigado a se casar com quem não poderia amar, mas os jovens eram orientados pela decisão e bom senso de seus pais tementes a Deus. Era considerado uma desonra para os pais, e até mesmo um crime, agir de modo contrário. Confiante na sabedoria de seu pai, Isaque estava satisfeito em entregar esse caso a ele, crendo também que o próprio Deus dirigiria a escolha a ser feita. Os pensamentos de Abraão se voltaram para os parentes de seu pai, na Mesopotâmia. Eles não estavam livres da idolatria, mas tinham o conhecimento do verdadeiro Deus. Isaque não deveria ir até lá, mas talvez fosse possível encontrar uma jovem na família de seu pai, que estivesse disposta a deixar sua casa e se casar com ele para manter a pureza do culto ao verdadeiro Deus. Abraão confiou esse importante assunto a Eliezer, o servo mais velho de sua casa. Gênesis 24, versículo 2. Um homem experiente e de bom discernimento, que vinha lhe prestando um serviço fiel por muito tempo. Ele exigiu que seu servo fizesse um juramento solene, prometendo que não escolheria uma esposa para Isaque entre os cananeus, mas que escolheria uma moça da família de Naor, na Mesopotâmia. Se não conseguisse encontrar uma moça que quisesse deixar seu lar e família, então o mensageiro estaria livre de seu juramento. Abraão o animou com a certeza de que, com a ajuda de Deus, sua missão seria bem-sucedida. O Senhor, o Deus dos céus, disse ele, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, enviará o seu anjo adiante de você. Gênesis 24, versículo 7. O mensageiro partiu sem demora, pegando 10 camelos para uso de seu grupo e do cortejo nupcial, que poderia retornar com ele, levando também presentes para a futura esposa e amigos. Ele partiu para a longa jornada além de Damasco, até as planícies banhadas pelo rio Eufrates, o grande rio do Oriente. Quando chegou a Harã, a cidade onde Naor tinha morado, Gênesis 24, versículo 10, parou do lado de fora dos muros, próximo ao poço onde as mulheres vinham à tarde para buscar água. Estava preocupado. Resultados importantes e de grandes consequências, não só para a casa de seu senhor, mas para as gerações futuras, dependiam da escolha que ele fizesse. Lembrando-se de que Deus enviaria o seu anjo com ele, orou pedindo uma clara direção. Na família de seu senhor, ele estava acostumado a sempre agir com bondade e hospitalidade. E naquele momento, pediu que um ato de cortesia indicasse a jovem que Deus tinha escolhido. Mal terminou a oração e a resposta foi dada. Entre as moças que estavam junto ao poço, as maneiras corteses de uma delas atraíram a sua atenção. Assim que ela se retirou, o estranho foi ao seu encontro e pediu um pouco de água do cântaro que tinha sobre os ombros. O pedido recebeu uma amável resposta, e ela se ofereceu para tirar água para os camelos também. Assim, o sinal que pediu rapidamente lhe foi dado. A jovem era muito bonita.
e sua prontidão e cortesia provaram que tinha um bom coração e uma natureza dinâmica e ativa. Até aí, a mão divina estava com ele. O mensageiro perguntou de quem ela era filha, e quando ele soube que o pai da moça era Betuel, sobrinho de Abraão, curvou-se em adoração ao Senhor. O mensageiro explicou então à jovem o relacionamento que tinha com Abraão. Ao voltar para casa, ela contou o que tinha acontecido, e Labão, seu irmão, no mesmo instante, saiu apressado e trouxe o estranho para se hospedar na casa deles. Eliezer não quis comer alimento algum, antes de falar da missão que o havia levado até ali, da oração junto ao poço e de tudo o que tinha acontecido depois disso. Então ele disse: agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Gênesis 24, versículo 49. E a resposta foi: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Gênesis 24, versículos 50 e 51. Rebeca acreditou em Eliezer. A própria Rebeca foi consultada para saber se ela estava disposta a ir para um lugar tão distante da casa de seus pais, a fim de se casar com o filho de Abraão. Ela acreditou que Deus a havia escolhido para ser a esposa de Isaque e disse: sim, quero. Gênesis 24, versículo 58. O servo, imaginando a alegria de seu senhor, ficou ansioso para partir, e logo ao amanhecer, eles se puseram a caminho, na viagem de volta para casa. Abraão morava em Berseba, e Isaque, que estava pastoreando os rebanhos numa região próxima, tinha voltado à tenda de seu pai, para esperar pelo mensageiro que vinha de Harã. Certa tarde, saiu ao acampamento para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis 24, versículos 63 a 67. Abraão tinha observado o resultado dos casamentos entre aqueles que temiam a Deus e os que não temiam, desde os dias de Caim até a época em que vivia. As consequências de sua união com Agar e os casamentos de Ismael e Ló estavam diante dele. A influência de Abraão sobre seu filho Ismael foi prejudicada pelo convívio com os parentes idólatras de Agar e pela ligação de Ismael com esposas descrentes. A inveja de Agar e das esposas que ela escolheu para Ismael cercou sua família com uma barreira que Abraão se esforçou, mas não conseguiu ultrapassar. Os primeiros ensinos de Abraão não deixaram de ter algum efeito sobre Ismael, mas as influências de suas esposas resultaram na prática da idolatria em sua família. Separado de seu pai e amargurado pelas brigas e discórdias de um lar onde faltava o amor e o temor de Deus, Ismael foi levado a escolher a vida selvagem de um chefe de ladrões do deserto. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Gênesis 16, versículo 12. No fim da vida, ele se arrependeu e voltou ao Deus de seu pai, mas as marcas de caráter ficaram e foram transmitidas aos seus descendentes. A poderosa nação que veio de sua descendência foi um povo pagão e perturbador. A esposa de Ló foi uma mulher egoísta, sem religião, e fez tudo para separar seu marido de Abraão. Se não fosse por sua causa, Ló não teria ficado em Sodoma. A influência de sua esposa e o seu relacionamento com o povo dessa ímpia cidade o teriam levado a se afastar de Deus, se não fossem as fiéis instruções recebidas de Abraão
em sua juventude. É perigoso para aquele que teme a Deus relacionar-se com aqueles que não o temem. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós 3, versículo 3. A felicidade e o sucesso do casamento dependem da harmonia entre marido e mulher. Mas há uma diferença radical de gostos, inclinações e objetivos entre o crente e o descrente. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência de um companheiro ou companheira descrente terá a tendência de afastar o crente de Deus. Aqueles que entraram para o casamento quando ainda não eram convertidos e depois se converteram têm maior obrigação de serem fiéis ao seu cônjuge, não importando quais sejam as suas diferenças quanto à fé religiosa. Entretanto, as ordens de Deus devem ser colocadas acima de todo relacionamento terreno, mesmo que traga provações e perseguição. O espírito de amor e fidelidade pode conquistar o cônjuge descrente. No entanto, o casamento com descrentes é proibido na Bíblia. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. 2 Coríntios 6, versículo 14. Ver também versículos 17 e 18. Antes do casamento, Isaque foi o herdeiro das promessas pelas quais o mundo seria abençoado. Mesmo assim, quando estava com 40 anos de idade, permitiu que seu pai escolhesse uma esposa para ele. O resultado desse casamento traz um belo exemplo de felicidade no lar. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis 24, versículo 67. É muito comum encontrar jovens que acham que a escolha de um companheiro para a vida é uma questão pessoal, que diz respeito a eles somente. Acham-se capazes de fazer a própria escolha sem a ajuda dos pais. Alguns anos após o casamento, são bastante para mostrar a eles o seu erro, mas quando já é tarde demais, a mesma falta de sabedoria e domínio próprio que determinaram a escolha precipitada tornam os problemas ainda piores, até que o casamento se transforma em um fardo. Assim, muitos perderam a felicidade nesta vida e a esperança da vida futura. Se a Bíblia já foi necessária como conselheira, se em algum tempo a direção divina deveria ser buscada em oração, é ainda mais no momento de dar esse passo que une as pessoas para toda a vida. Pais e mães jamais deveriam perder de vista a responsabilidade que têm para com a felicidade futura de seus filhos. Ao mesmo tempo que Abraão exigia de seus filhos o respeito à autoridade paterna, sua vida diária dava fiel testemunho de que essa autoridade não era um domínio egoísta ou arbitrário, mas que estava fundamentada no amor e que tinha em vista o bem-estar e a felicidade deles. Os pais e mães têm o dever de orientar os sentimentos dos jovens para que sejam colocados naqueles que serão companheiros apropriados para eles. Devem moldar o caráter de seus filhos desde os primeiros anos de vida, para que sejam puros e nobres, atraídos para tudo que seja bom e verdadeiro. Se o amor à verdade, a pureza e a bondade foi colocado desde cedo em seu coração, o jovem procurará a amizade daqueles que possuem essas características. Pais, procurem ser semelhantes ao nosso Pai Celestial, que é todo amor. Permitam que no lar reine atmosfera de alegria, e isso será de muito maior valor para seus filhos do que terras ou dinheiro. Que o amor no lar seja mantido vivo no coração de cada um deles, para que possam olhar para trás e relembrar o lar de sua infância como um lugar de paz e felicidade bem próximo do céu. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente do amor que é despertado por um impulso e que morre de repente ao ser duramente provado. Na casa dos pais, os jovens devem se preparar para formar seus próprios lares. É ali que devem praticar a abnegação, a bondade, a cortesia e a simpatia cristã. O jovem que sai de um lar assim para se tornar o chefe da própria família
Saberá como promover a felicidade daquela que escolheu como companheira para toda a vida. O casamento, em vez de ser o fim do amor, será apenas o seu começo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.